Começa agora mais uma dose do podcast Vida Louca Mente Sã. Eu sou Rebeca Vilela e esse é um espaço para a gente conversar com pessoas interessantes que estão por aí, inventando uma forma de caminhar nessa corda bamba que é a vida acontecendo. Eu sou psicanalista e na clínica ouço com frequência a pergunta: será que eu estou ficando louco? Será? Hoje nós vamos conversar sobre um trem de doido, mas não aquele trem que levava as pessoas para o Hospital Colônia em Barbacena. Nós vamos falar sobre o trem do minério de ferro, que há 4 anos e quase 4 anos e meio descarrilou em Brumadinho, causando a morte de 272 pessoas e inúmeros danos das mais diversas ordens. Então, social, psíquica, econômica, sanitária, cultural, ambiental e por aí vai. E para essa abertura, eu escolhi uma poesia do Carlos Drummond de Andrade, conterrâneo da mineradora Vale, Itabirano, uma poesia famosa, mas que eu conheci agora, lendo, preparando esses programas. É um livro-reportagem dos jornalistas Lucas Ragazzi e Murilo Rocha, Brumadinho, a engenharia de um crime. A poesia é da década de 1970, quase meio século antes da sexta-feira, 25 de janeiro de 2019. A montanha pulverizada. Chego à sacada e vejo a minha serra, a serra de meu pai, a serra de meu avô, de todos os Andrades que passaram e passarão, a serra que não passa. Esta manhã acordo e não a encontro, britada em bilhões de lascas, deslizando em correia transportadora, entupindo 150 vagões. No trem monstro de 5 locomotivas, trem maior do mundo, tomem nota. Foge minha serra, vai, deixando no meu corpo a paisagem, mísero pó de ferro, e este não passa. Vamos falar sobre o desastre que esse trem chamado mineração provocou em Brumadinho. Mais um desastre. 3 anos, 2 meses e 20 dias depois do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, trem que leva o minério e, mais uma vez, levou a terra e tudo o que nela havia. E, dessa vez, levou o coração de 272 famílias. A jornalista Daniela Arbex ressalta no seu livro Arrastados que esse minério é a riqueza do solo que batizou o nosso estado, mas também o condenou a se desenvolver sob a ameaça das tragédias. 40% das barragens do país ficam no solo mineiro, são 350. E quem está aqui hoje para contar para a gente como anda essa gente que teve a vida arrastada por essa lama de rejeito de minério é a Alexandra Andrade, né? E a Ana Luísa Lana. A Alexandra é presidente da Avabrum. A Avabrum é a Associação dos Familiares de Vítimas e Atingidos pelo Rompimento da Barragem da Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho. Muito bem-vinda, Alexandra. Obrigada por aceitar nosso convite. Eu também agradeço. A oportunidade, né, de estar falando mais uma vez sobre um pouquinho do que os familiares das vítimas fatais de Brumadinho passam desde o dia 25 de janeiro de 2019. É um prazer estar aqui. Obrigada. É muito bom ter você aqui contando um pouco dessa história sem fim para a gente. Falo que é um pouco porque a gente podia ficar aqui por horas e dias falando sobre isso, a gente não vai conseguir conter, né, esses 4 anos e 4 meses. Que Não é completa isso? amanhã. Amanhã. Do dia que a gente está gravando, amanhã a gente completa esse período. E Ana Luísa Lana está em Brumadinho desde 2013. Uhum. Então, vai contar um pouco para a gente aí um panorama, né, de antes, durante e depois desse rompimento. Uhum. Comando. Muito obrigada e bem-vinda. Obrigada a você, é muito bom estar aqui falando desse tema tão importante, Sim. né? E que vai se atualizando ao longo do tempo,
né? Sim. É como você disse, são várias etapas de um processo de luto Sim. que vai demorar, é um processo longo que ainda vai nos tomar e nos fazer pensar por muito tempo. A gente não está falando de uma história que passou, né? É Uhum. uma história que é um trem que Que está está em passando, curso ainda está em curso, ainda. por Uhum. muito tempo ainda, Sim. né? Pois é. No dia 25 de janeiro de 2019, 3 anos depois do maior desastre ambiental do país, que foi o rompimento da barragem em Mariana, aconteceu de novo. Apesar do slogan Mariana Nunca Mais, que foi o slogan do então diretor-presidente da Vale. No mesmo livro, reportagem que eu citei há pouco, os autores escreveram que é imperdoável ter existido Brumadinho depois de ter ocorrido Mariana. Existiu. E há mais de 4 anos, as famílias e amigos de 272 pessoas, ou joias, como são Uhum. reconhecidas essas pessoas, inventam um jeito de conviver com o inimaginável e de narrar o inominável. Então, nesse podcast, cujo tema central é a saúde mental, a gente tem que falar sobre Brumadinho. E eu gostaria que as 19 famílias de Mariana também se sentissem representadas aqui, bem como os atingidos ao longo das dezenas de municípios que Uhum. foram também atingidos por essa lama de rejeito de minério em 2015 e em 2019. Então, eu peço para vocês começarem se colocando aí para a gente nesse contexto, né, contando as trajetórias de vocês no que diz respeito ao rompimento da barragem. A gente pode começar com você, Alexandra. Aí nisso você já conta a sua trajetória e como nasceu a Avabrum, por favor. Uhum. Desde que nós recebemos a notícia do rompimento da barragem de Brumadinho, foi um susto para todo mundo, porque a gente não tinha noção do que era, de como estavam nossos familiares, porque a Vale em momento nenhum procurou a gente para falar, seu familiar estava trabalhando, a barragem rompeu, nós estamos tomando todas as providências em busca por notícias, e não aconteceu. Então, isso acaba que abalou mais o nosso psicológico, porque a notícia do rompimento da barragem, a falta dos nossos que saíram para trabalhar, não voltaram. Então, assim, horas sem notícias, dias sem notícias, a gente não sabia como estava, se estava vivo, se estava morto, se estava machucado. E a gente tinha que ir atrás de notícias por conta própria. Sim. Ou também através da mídia. E eu falo, depois dessa notícia, a segunda coisa que a gente procurou foi atendimento psicológico. Sim. Para, né, saber como passar por uma coisa que a gente nunca tinha vivenciado. Até para saber como falar com as crianças. Eu lembro, a primeira consulta que eu fui na psicóloga era porque eu não sabia como eu deveria conversar com meu filho e com as filhas do meu irmão, que ainda eram, né, e ainda são crianças. Porque com adulto é mais fácil a gente conversar. O seu irmão, que era funcionário da Vale, estava em serviço, operando naquele dia. Isso, ele ia fazer 15 anos de empresa, e o meu primo também, que foi vítima, ele ia fazer 6 anos de empresa. Sim. Então, aí você procurou esse suporte para... E aí você foi percebendo uma demanda para se associarem, para representar esse grupo de familiares? Como nasceu a Avabrum? Aí os familiares, eles foram se encontrando nas lutas pelo encontro, porque ainda tinha muitas vítimas não encontradas, em busca por justiça, querendo saber realmente o que aconteceu, porque no início todo mundo achava que foi acidente, e depois com a CPIs, com a investigação da Justiça Estadual, da Polícia Federal, foi mostrando que foi um crime e não um acidente. Se reuniam também nas audiências do Ministério Público do Trabalho, foram se encontrando. Até então, aí sem depois, organização. Sem organização. Porque a gente não pensava em montar uma associação. Todo mundo tinha o seu trabalho, a sua vida. A gente foi colocado nessa posição. Aí, quando uma familiar foi representar os outros familiares no exterior, ela não pôde falar
pelos outros, porque não tinha constituído uma associação, Sim. ela pôde falar só pelo familiar dela. Aí se viu a importância de montar a associação para dar legitimidade nas lutas. Uhum. Aí surgiu a Avabrum Isso foi quanto tempo? em 9 de agosto de 2019. Mas desde então a gente já vinha lutando, né, pelo memorial, para olhar um local onde a gente guardaria os segmentos das vítimas que a família não queria, optou por não saber. Sim. E também optou para não fazer um enterro a cada encontro de um segmento. Também para conseguir o plano de saúde para os pais, porque eles estavam adoecidos. Teve pai que chegou a falecer no início, bem como agora, né? Tem muitos pais que já morreram. Nós temos mães, irmãos. Sim. Teve irmão também que suicidou. Aí a gente conseguiu o plano de saúde para os pais, vitalício. Conseguiu também um reembolso do psicólogo e psiquiatra para os irmãos e para os filhos maiores de 24 anos, devido à tamanha Então, isso mudança vocês conseguiram que porque aconteceu. se organizaram e Sim, conseguiram isso em começamos a reunir, negociações começamos com a a reunir. mineradora. Isso, começamos a reunir com a diretoria de reparação. Mas Sim. até então, não foram eles que nos procuraram. Sim. Quem nos apresentou a diretoria de reparação pela primeira vez foi até o prefeito de Brumadinho, porque a gente começou a conversar com ele para nos ajudar no local de onde a gente queria levar os segmentos corpóreos. Sim. E ele falou que se a Vale não desse o terreno para a gente, a prefeitura daria. Aí ele pediu para fazer o levantamento topográfico da área que a gente escolheu. Sim. E nos colocou em conversa com a diretoria de reparação, porque a diretoria, até então, ela só conversava com o governo ou com a comunidade. Os familiares, desde o início, eles foram tratados como comunidade em geral. Sim. Eu quero até pedir para você esperar um pouquinho, quero muito falar sobre essa demanda e essa queixa, né, das pessoas de não terem sido ouvidas durante esse processo. Mas eu queria só a gente voltar daqui a pouquinho. Aí, Ana, você resume para a gente esses quase 10 anos de Brumadinho, né? Bem resumidinho, a gente vai aos poucos retomando as histórias, mas só para localizar assim, o que você viu antes, durante, depois. Então, eu trabalho em Brumadinho desde 2013. Eu atendia uma comunidade rural de Brumadinho. A gente sabe que o município é muito grande, tem muitos distritos e uma comunidade rural muito grande, além da sede, né? Eu fazia projetos sociais e atendimentos clínicos nesse distrito. E porque Brumadinho já tinha uma demanda por atendimento em saúde mental muito forte, pelas próprias características da cidade, que a gente pode falar depois. Sim. E aí, na época, eu atendia nessa zona rural de Brumadinho. Na época do rompimento, logo nos dias após o rompimento da barragem, eu decidi que eu gostaria de contribuir de alguma forma, né, no acolhimento da população. E transferi meu consultório para a sede, para o centro da cidade de Brumadinho. Fui recebida pelas psicólogas da cidade, né, e comecei a atender os familiares das vítimas e funcionários sobreviventes também do rompimento da barragem. E continuo fazendo um trabalho com essa população à medida em que outras demandas, para além do luto e da elaboração dessa perda, foram surgindo também ao longo dos anos. Sim. Eu queria só, então, que você voltasse, você falou um pouco sobre como era Brumadinho antes em relação à saúde mental, que eu fiquei muito curiosa, eu escutei você falando em um evento da PUC sobre isso, que já tinha um histórico, né, de demanda por esse serviço relativo à saúde mental. Sim, inclusive Brumadinho tem uma cobertura na saúde mental pública muito ampla em termos de verbas e instrumentos e dispositivos de atendimento em saúde mental.
pelas características da cidade que gira em torno da exploração do Tem minério. a ver com isso, Tem então, a com ver essa com dependência isso, com essa do minério. dependência que a gente denomina de minério-dependência, Sim, né? Então, a estrutura social da cidade gira em torno disso, econômica e até cultural, gerando certos conflitos decorrentes desse funcionamento da mineração como um todo, né? sim, E então já havia um alto índice de suicídios na cidade e uma demanda muito grande pela saúde mental, sim, antes do sim, rompimento, mas isso se potencializou sim, após, né, em números gritantes. sim, sim. Alexandra, qual que é a missão da Vabrum? Então, diante desse cenário todo, vocês se organizaram, Uhum. então, em torno de quais Em objetivos, qual missão? em busca por justiça, para que as pessoas responsáveis sejam punidas e as Uhum, empresas responsabilizadas, que são, né, a Vale e a Tuvisud. sim, Pelo encontro de todas as vítimas, nós ainda temos 3 famílias que não encontraram nada do seu ente querido e não fizeram o sepultamento ainda, ou seja, nem o ciclo do encontro eles conseguiram encerrar. sim, Temos também vários segmentos. Eu falo, é difícil a gente falar, mas é importante que as pessoas saibam, porque muita sim, gente acha que já está normal, que já está tranquilo. Só que ainda tem muitos segmentos de vítimas que já foram sepultadas, sendo encontradas também e identificadas Novamente. novamente, porque o Uhum. Então, bombeiro ele faz o encontro, o IML leva para fazer a identificação. E nós temos também 3 famílias que encontraram poucos segmentos do seu ente sim, querido e resolveu aguardar as buscas para ver se encontra mais, para fazer o sim, sepultamento. E lutamos também pela memória, para que não seja esquecido, para que eles sejam honrados e homenageados, porque uma tragédia-crime nessa sim, proporção a gente não quer que acontece novamente com sim, ninguém, porque foram 250 trabalhadores que estavam na hora sim, na mina, entre terceirizados e funcionários Vale, 20 pessoas da comunidade e também da pousada. sim, Na pousada tinha os turistas também, além das 2 grávidas, sim, que, né, os 2 nascituros de 5 meses. uhum, Então, assim, para a Vabrum, é inadmissível que isso aconteça novamente, sim, que rompimentos de barragens matem pessoas, porque é monitorado, a barragem não rompe da noite para o dia, uhum. e a memória vai contar a história desse crime quando a gente não tiver aqui mais. É. E E a também pela não mineração vai repetição. Vai continuar, né? Então é continuar. importante deixar esses registros, né, Sim. desse absurdo. Porque é igual, né? Mariana foi 3 anos antes. É, O presidente da Vale assumiu a presidência falando que Mariana Mariana nunca nunca mais. E mais. acontece em Brumadinho. Sim, E a gente já escutou, sabe, que a nossa luta, a luta da Vabrum já salvou muitas pessoas. sim, Tanto é que até hoje eu falo, graças a Deus, nenhuma barragem voltou a romper. sim. E o governo tem que ter responsabilidade, tem que ter uma fiscalização preventiva e cobrar das empresas para que Sim. realmente não deixe acontecer. E a gente luta também pela não repetição. Tá. Que é isso, a gente não quer que mais pessoas passem pelo que nós estamos Sim. passando. Então, vocês atendem às famílias, as demandas específicas das famílias e Uhum. também essa causa maior, vamos falar assim, que é relativa à mineração de uma maneira mais ampla. Sim. Em questões de segurança das barragens, políticas de segurança. Uhum. Segurança também no trabalho, porque o que deixou a barragem romper foi uma falta de segurança. E também as mineradoras, vira e mexe, tem
um acidente, tem uma outra morte. Então, além de não romper barragem, a mineradora tem que aumentar a segurança no dia a dia ali do trabalhador. Sim. Embora elas cobrem muito, tem que Cobra, ver o que está cobra no acontecendo. micro, a gente pode falar assim, né? Porque cobrava o uso de equipamento de segurança, parece que isso era muito, muito constante, né? Era muito É, exigente, né? O nível de exigente exigência de dos itens e protocolos, protocolos de segurança sempre foi tido pela Vale como muito altos. E mesmo assim, mas foi no é, micro, né? Parece assim que é por parte só cobrado do trabalhador, é isso? Mas uhum, parece que faltou ali uma. a gente percebe que tinha um discurso da segurança, Tá, né? Mas ok. que, evidentemente, falhas aconteceram no nível macro, como você está Sim, dizendo, eh, em termos de prevenção do sim, acontecimento, como um rompimento de barragem, sim, né? Isso ficou, de certa forma, negligenciado, né? sim. Ou não falado, Tá, né? ok. É. Então, só, Alexandre, para a gente retomar a questão da Vabrum, Uhum. que a gente estava falando antes, é a questão da não escuta das pessoas ali envolvidas. A gente ouve muito isso, né? A gente não foi ouvido, esse acordo foi feito entre Estado e a mineradora, mas e aí, quem ouviu? Aí tem o outro lado, né, que fala assim, não, foram representados pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, mas que queixa é essa? Então, a queixa é que o atingido ele não foi ouvido diretamente. Tanto é Sim. que tem coisas no acordo que a comunidade, né, que os familiares não concordam, ou que Uhum. são pontos polêmicos. Por Sim. exemplo, eu posso citar o Rodoanel, Uhum. que eles querem fazer, que hoje é chamado pelas pessoas de rodominério, que é para Uhum. beneficiar mais as mineradoras, ou seja, o dinheiro Tá. de uma tragédia crime beneficiando o setor, sendo que poderia estar Tá. investindo em outras políticas públicas, em Uhum. outros setores Uhum. industriais, comerciais. A gente fala o turismo, né? O turismo ele tem um potencial Sim. muito grande e ele previne muita coisa. Agora, a Sim. mineração, a gente sabe que precisa dela, mas não nesse nível acelerado, sem respeitar a vida, sem respeitar a comunidade, o meio ambiente. Uhum. E a gente fala que antes de chegar nas comunidades também, primeiro a lama pegou foi os nossos familiares. Sim. E a barragem só rompeu porque eles estavam trabalhando lá. Se eles não Uhum. tivessem trabalhando, não teria causado esse tanto de morte e a mina estaria parada. Sim. E o outro ponto também do acordo que traz polêmica é o plano estadual de mineração de Minas Gerais, que está sendo pago também com esse dinheiro. E a gente já escutou numa reunião, e a gente até questionou, mandou até um ofício para o governador, para o responsável pelo plano, que não foi a primeira barragem que rompeu e nem Sim. será a última. É. Então, assim, tendo um sistema de monitoramento e tendo meios para se evitar um rompimento de barragem, a gente ouvir isso atualmente é um absurdo. E familiares e pessoas traumatizadas por mineração. Sim. Então, assim, eles É. têm que investir em políticas públicas, em fiscalização preventiva para não deixar romper. Não pode focar só na atividade fim, né? Que é retirar o minério para ele ser encaminhado para a indústria, né? Quando você fala das pessoas, aí, Ana, acho que você pode até falar um pouquinho para a gente também Uhum. sobre essa minério dependência, Uhum. e porque tem um imaginário, né? De trabalhar na Vale, Uhum. né? Tem Uma uma idealização, idealização né? e tem uma certa, assim, como a Vale é boa ou é má, não Uhum. tem um conflito aí Aham. nisso?
Sim, Tanto que tinham familiares ali, eram só, as pessoas queriam trabalhar ali, não é isso, gente? Queriam estar ali na Vale. Então tem o pai, tem o filho, tem irmãos, tem sim. Eles muitos tinham orgulho, parentes né, ali. até então, Orgulho né, de de estar ali. trabalhar, e eles achavam também que lá era o lugar mais seguro do mundo, porque assim a Vale pregava. Ela Sim, pregava a vida em primeiro lugar, mas isso não pode ser só maquiagem, não pode ser só publicidade, tem que partir para ação, para é, atitude. sim. A minerodependência é uma dependência que vai para além do aspecto econômico, ela envolve também o aspecto cultural, social, emocional, vinculado aos territórios explorados pela mineração. Então, a gente percebe que a população sofre muitos danos exatamente por essa relação ambígua e contraditória com as mineradoras. Ao mesmo tempo que elas são a mãe, que elas são a fonte de renda para o município, ela também traz danos a essa população e trouxe um imenso dano com esse rompimento da barragem. Então, acirrou mais ainda esse sentimento de revolta e de não entendimento do porquê uma empresa que prezava tanto pela segurança, né, e Que trouxe o que desenvolvimento. trouxe o desenvolvimento para a cidade, como que ela, ao mesmo tempo, traz a destruição. Né? Então, já existiam estudos, teses, dissertações, falando sobre esse aspecto. Né? E depois do rompimento, então, isso surgiu como uma grande questão de debate, né, em relação à Vale. Quando eu for falar um pouco do atendimento às famílias, eu posso te relatar essa questão de como que o luto passou por etapas, né? O Ótimo. processo de elaboração desse momento passa por etapas que remetem muito a essa relação ambígua e contraditória com a empresa. E esse primeiro conflito ali, né? Parece que um sentimento de traição, Um né? sentimento de traição é muito falado. Muito falado. Uhum, Realmente era uma idealização muito grande, né? uhum. Bom, então a gente vai indo lá e cá, mas Alexandre, queria saber assim, então você me falou o número de famílias atendidas e associadas à Vabrum, e aí eu queria saber como que elas são amparadas por vocês, e talvez vocês possam falar para a gente também pela estrutura política, pelas políticas públicas mesmo, locais. O que a Vale faz em termos de reparação, assim, desse atendimento direto às famílias, como essas famílias têm sido amparadas? Então, ligados a vocês, são quantos associados? Hoje a gente tem mais de 600 associados. São todos parentes, são familiares de vítimas, de vítimas. E a gente tem um núcleo que pode se associar, que foi o reconhecido pelo Ministério Público do Trabalho, que são os pais, as mães, os irmãos, as viúvas ou os viúvos e os filhos. Então, é esse público que a Vabrum representa diretamente. Sim. Mas tem várias ações que a gente também ajuda os tios, os primos, os cunhados, os sogros, as sogras. Então, vocês atendem a demandas individuais também. Coletivas e individuais. Sim. Porque às vezes tem um familiar que precisa de alguma coisa que os demais não precisam. Aí a gente também ajuda nisso. Nós temos, né, um centro de convivência dos familiares das vítimas, porque no início muitos familiares não queriam ir em psicólogo, psiquiatra, mas a gente conversando, a gente via que eles tinham necessidade e também se abriam com outro familiar e tinham dificuldade de abrir com uma pessoa da comunidade, porque às vezes a pessoa da comunidade queria saber como que o familiar foi encontrado, ou comentava que o enterro de fulano estava com mau cheiro. Sim. Queria saber também se já tinha recebido indenização. Aí eles ficavam invadidos. Sim. Aí o centro foi criado para isso. Aí hoje nós temos, né, atendimento de massoterapia, acupuntura, yoga, pilates, treinamento funcional. Então, assim, já teve oficinas de arte-terapia. Teve também uma época que
teve um período que era arte-terapia direta, eu até fiz. E Vocês têm uma atividades sede? temos, E essas o centro atividades de acontecem Sim, no centro? para trabalhar tanto o mental e o físico que foi tão afetado no familiar. Aí a gente abre, né, as vagas primeiro para o público direto e depois estende ao público indireto de familiar que também foi bem afetado. Aí nós temos um espaço Kids para as crianças, que elas podem ir para brincar, tem monitora, tem livros que podem ler, Olha, que tem ótimo. brinquedos no jardim. Quem mantém essa estrutura? Então, isso foi um acordo extrajudicial com a Vale. Ah, tá. A Vale que mantém. Mas ela já queria passar essa manutenção para a Vabrum depois de 3 anos, mas a gente conversou com ela para ampliar. Porque a gente ainda tem muitas lutas até se organizar para manter sozinha. E Mas os tem impactos outros são muito parceiros grandes. nesse sentido ou não? Hoje é só a Vale. Não, aí tem também, igual, às vezes, pessoas que têm projetos. Em Brumadinho, a gente leva as atividades para lá. Ah, tá. Tem As parcerias sim, mesmo. a gente faz a cada 2 meses um café com prosa no sábado com os familiares, onde a gente tem um bate-papo ou uma oficina e toma um café junto. Sim. E tem familiares, assim, que depois disso aceitaram ir em psicólogo ou psiquiatra, mas ainda tem os que ainda não foram. E a gente fala que muitos familiares que nunca tinham ido a um psicólogo, a um psiquiatra, hoje fazem tratamento, tomam remédio. Então, assim, a saúde mental foi muito abalada, tanto pela perda do familiar, quanto pelo que a reparação está levando para o município. Porque teve épocas que chegou a ter 8.000 funcionários na reparação. Então, a cidade lotada, trânsito lento, coisa que a gente não via no nosso dia a dia. Às vezes era uma vez ou outra, alto custo de aluguel, de alimentação, de vestuário, filas em bancos. Mudou toda uma rotina. Tem uma questão de segurança. Também a questão de segurança, os familiares, né? Como foi divulgado que eles receberam indenização, todo mundo achou que os familiares, mesmo os que ainda não tinham recebido, que todo mundo já estava com indenização. Então, isso também foi um transtorno na vida do familiar e um medo maior. Tinha momentos assim, eu demorei um tempo maior a fazer o acordo, porque me doía muito. Aí psiquiatra, psicólogo falando, é um direito seu, é mais uma punição para a Vale, você não pode deixar isso para ela. Então, assim, eu fiz vários tratamentos no início. Primeiro eu fui em psicólogo, depois eu fiz reiki, fiz massoterapia, fiz acupuntura, escalda-pés. Então, assim, psiquiatra, tomei remédio, depois parei de tomar, agora voltei de novo, parei uma época de ir em psicólogo, depois voltei, fiz arte-terapia durante um tempo. E, assim, e é muito importante, né, Alexandra? Dia. Porque ao mesmo tempo que você está promovendo, representando ali uma organização que vai levar esse cuidado, você precisa se cuidar também, né? São pessoas que precisam de cuidado, cuidando de outros, né? E promovendo cuidado de outros. É igual falar, nossa dor, nossa luta. Porque com toda dor, com todo sofrimento, com a falta dos nossos familiares, a gente ainda tem que tentar se fortalecer para ajudar tanto os nossos familiares quanto os outros familiares das vítimas. E que precisam muito de ajuda. Nossa, essa fala sua me desperta tantas perguntas, né? Queria, Ana, fala um pouquinho pra gente, começando, eu vou tentando me localizar aqui também, do atendimento às famílias e às vítimas. São tantas vítimas, né, gente? É quem não estava no dia, porque tinha a gente chama dos atingidos, né? Não só os familiares das vítimas e os funcionários da Vale que estavam lá, né? Que eu atendi vários, mas também o resto da população que foi atingida de alguma forma por esse rompimento da barragem. Então a gente vê que muita gente quis sair da cidade, não quis morar mais lá.
e teve seus negócios prejudicados em Sim. vários setores, né, da cidade. Então, é um prejuízo, né, é mais geral, que atinge a cidade como um todo, né? Sim. Por isso que a gente fala que os processos indenizatórios da Vale, eles são muitas vezes injustos, porque são estabelecidos critérios para as indenizações que não abarcam a população como um todo. É preciso provar um dano psicológico, é preciso Sim. provar um dano material ou um dano moral, e a gente sabe que isso é muito subjetivo, é muito Muito. Ao abstrato. mesmo tempo que é Então, óbvio, né? aham, É subjetivo demais, né, disso. a gente sabe que durante muitos anos, muito tempo ainda pela frente, a gente vai atender e receber nos dispositivos públicos e privados de atendimento pessoas que vão dar um clique para a situação de perda e É. de prejuízo que elas tiveram Sim. com esse evento, né? Então, o movimento de trabalho em torno disso, ele vai ser sempre constante, tem que ser Sim. sempre atualizado, sempre renovado e sempre muito presente na cidade. Então, me fala assim, a especificidade, então, desse atendimento Uhum. num contexto de desastre De coletivo. desastre. Uhum. Porque seu trabalho é pela psicanálise, né? Você atende Aham. é um individual. Normalmente é um trabalho que é Então, feito, claro que a psicanálise está na cidade também, é uma tentativa, né, de aham, ocupar a cidade também, sim. mas qual que é a especificidade da sua atuação nesse contexto? Olha, muito boa essa sua pergunta, porque eu vou tentar falar um pouquinho de como que eu encontrei a cidade num primeiro momento, para Sim, depois poder falar um pouco da articulação necessária do trabalho do psicanalista e da escuta sim, do psicanalista com outros saberes e isso. outros dispositivos para poder entender, elaborar e poder também prestar uma assistência efetiva à população. Não adianta o psicanalista ficar fechado no seu consultório, somente atendendo às demandas psíquicas que aparecem, claro, são Sim. muito importantes, precisam ser trabalhadas. Esse luto avassalador que chega até os nossos consultórios, mas sem uma articulação com as outras instâncias dentro do município, com as universidades, com os órgãos governamentais, com os políticos, se torna impossível fazer um atendimento mais efetivo Sim. a essa população, né? Então, eu recebo os pacientes num primeiro momento, num cenário que eu falo, que é um cenário de guerra. Tá. Esse cenário é relatado por pacientes concretamente. Parecia um cenário de guerra, o momento do rompimento, né? As pessoas correndo da lama e não podendo nem olhar para trás. Se elas olhassem para trás, elas podiam perder a vida, né? Então, essa luta desesperada contra essa avalanche de lama. E como que os pacientes chegam ao consultório? Invadidos por essa avalanche psiquicamente, né? Invadidos por esse luto, por esse excesso de estímulos relacionados a isso que eles vivenciaram em todos os aspectos da vida deles, né? Então, o movimento excessivo de helicópteros num primeiro momento, a invasão da cidade por profissionais da área de saúde que se prestavam sem uma vinculação a alguma instância para poder prestar um trabalho, o que é muito nocivo para as populações, né? E então, diante desse contexto, como trabalhar o luto? Muitas vezes é difícil, muitas vezes faltam palavras para o próprio profissional para estar acolhendo É essas tudo muito pessoas. inédito, É né? tudo muito inédito, Muito. não há protocolo É, pronto para um atendimento sim, nessa situação. É um trabalho a ser construído a partir dos elementos que vão surgindo ali no dia a dia da clínica, no sim. dia a dia das ocorrências na cidade, das intercorrências que acontecem,
né? Então, a gente vê que tem os momentos do luto. Em um primeiro momento, uma negação e essa sensação de invasão pelo rompimento, né? Então, os Sim. depoimentos são assim, uma paciente que me fala, lá em casa estamos todos quebrados, Olha. né? São significantes que a gente vai colhendo ao A gente longo da considerando que escuta. parece que de uma única pessoa foram encontrados 15 segmentos corpóreos, não é isso? Uhum. As Então, pessoas foram. a cada Vulneráveis. encontro, É, a cada encontro com é, esse real, que é do corpo, que é sim, do evento da avalanche, vai reeditando para o sujeito mais um momento de elaboração psíquica. Então, não existe uma sequência do luto. Aquelas sequências que a gente vê de negação, depois de questionamento e depois de sim. aceitação, elas não ocorrem num tempo cronológico e não ocorrem de maneira igual para todas as pessoas. E nesse contexto específico, né, ainda não. É um enterro que não se deu ainda, né? Acho que a Alexandra falou isso. Tem pessoas sendo. São partes sendo encontradas ao longo de 4 anos, mais de 4 anos. E, além Né? Isso disso, não. os enterros, no primeiro momento, né, Alexandra, foram feitos de maneira muito rápida. Um enterro atrás do outro, em seguida, dando muito pouco tempo para as famílias de elaborar esse luto. Então, assim, e muitas vezes, né, pelo fato de ter havido essa demora no encontro dos corpos e dos fragmentos, a gente fala de um luto sem corpos, né? Que já vai sendo vivido antes mesmo de encontrar o seu parente, o seu amigo, as Gente, você me pessoas. lembrou uma história que está no livro da Daniela Arbex, no Arrastados, de um pai, ele eu não vou lembrar o nome da vítima, mas ela é a mãe dos gêmeos. A Juliana, né? Juliana. Isso, Geraldo. Que o pai ele ia diariamente ao local onde estava a lama, né, procurar a filha dele. Se ela está aqui, no livro a Daniela Arbex relata assim: se ela está aqui, eu venho aqui para estar com ela. Mas há pouco tempo, né, que ela foi encontrada. Parece que ela foi uma das últimas agora a serem encontradas, que Bem ainda faltam depois, né? pessoas, Foi mas foi bem bem depois. Uhum. E eu fiquei pensando sobre ele, assim, nessa experiência dele de, enfim, foi encontrada. E agora? E agora? O que eu faço? Onde eu vou? Antes eu vinha até aqui para estar com ela. De repente não é mais aqui, Então, por isso né? que é Um muito outro, é muito importante violento. ter um espaço de acolhimento a essas pessoas em qualquer dos momentos que elas estejam vivenciando em relação a esse evento e a esse luto. Sim. Por isso é que o trabalho não acaba nunca. É. Os tempos são muito diferentes para cada um, né? O que já é, né, Ana, assim, na nossa vida normal, meramente normal, esse luto já se dá de uma forma para cada pessoa. Aham. Agora ali foi um evento único que causou toda toda essa avalanche, né? Ainda cada um recebeu Então, isso num momento, num processo, ao longo isso. de um período. Então, eu costumo falar que o luto coletivo vivido por toda a cidade num primeiro momento, ele vai aparecendo aos poucos como um luto individual de cada um, Sim. né? E depois retorna sempre para o coletivo quando a gente pensa nas ações da Avabrum, quando a gente pensa nos processos indenizatórios e quando a gente pensa que cada vez mais essa população tem que se fortalecer juntas para entender o que aconteceu, para poder começar a se situar nessa situação e começar também a pensar como vai ser suas vidas a partir dessas perdas, né? A gente percebe que muitas abordagens psicoterapêuticas fixam os pacientes nesse momento do luto.
não Então, conseguem levar essas pessoas a sair do pensar em depressão. projetos de vida Uhum. futuros, porque a Tá. vida continua, mesmo com essa marca desse real avassalador. Avassalador. É preciso trabalhar com esse É. real no sentido de transformá-lo É. em algo que signifique a vida para essas Sim. pessoas, né? Agora, só para a gente vai voltar nesse ponto, mas agora eu queria só a gente ficar um pouquinho nessa questão do coletivo também. Uhum, Eu imagino, Alexandra, você é você é de Brumadinho, a sua Sim. família é de Brumadinho. Uhum. Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente também nesse aspecto, porque você não enterrou seu irmão e seu primo, você enterrou também, além deles, amigos, eu imagino, e Sim. conhece famílias que, mesmo, né, que não fossem do seu convívio, mas as famílias. Então, Uhum. como que isso foi percebido? E é percebido tanto você olhando pela Vabrum de uma forma um pouco mais ampla, Uhum. mas assim, da sua relação direta ali como cidadã local e Uhum. com as pessoas, Sim. como que é essa experiência de ter esses enterros que a Ana citou também, que é um atrás do outro, e Uhum. tem que ser rápido porque tem uma fila, né? Sim, no início foi, né? Porque foram encontrando várias pessoas ao mesmo tempo Uhum, e foi caixão fechado, uhum, foto no caixão. A gente não uhum, pôde vê-los pela última vez para se despedir. uhum. 20 minutos, isso que ela falou foi bem lembrado. Igual eu falei, são tantas informações que às vezes a gente Muito, não se lembra, né? perde. É. 20 minutos, 40 minutos de velório. Teve velório e enterro que eu não consegui ir porque eu estava em um. Aí eu lembro que Olha, foi o do Ramon e o da Fernanda. Eu tava no Brumado do Ramon, aí o da Fernanda foi ao mesmo tempo, então eu não consegui. Na hora que o do Ramon acabou, eu liguei pro meu irmão para ver se eu ia pro da Fernanda, que eu fui dama de honra da mãe dos pais da Fernanda quando eles casaram. sim, Então tá vendo como que a gente tem ligação? E era claro, amiga do Ramon, da família, desde criança. sim. Aí, a hora que eu liguei, meu irmão falou assim: Alexandre, acabou de enterrar, então eu não consegui ir. E teve também, às vezes, o cansaço. Às vezes a gente estava tão cansada de enterros, ou então de procurar pelos nossos, que teve enterro que a gente não conseguiu ir de Sim. amigos. Eu mesmo perdi também um afilhado de casamento. Uhum, Eu não conseguia ir no enterro dele, porque foi em Congonhas. Então, eu uhum. estava em Brumadinho. Então, foram vários danos que a gente teve. É. E E esse isso momento de foram vários velório não é à familiares. toa que existe, né? Esse Uhum, momento, ele é importante para uhum, realizar essa Sim, perda, né? Essa é. passagem, né? Aham. Aí foi E tudo ser privado disso. privado disso. Igual teve mãe que virou e falou assim, que ouviu que ela queria, né, pelo menos preparar uma coisa melhor para sepultar o filho. Aí ela ouviu que se não retirasse o corpo naquele momento, ia ficar pro final da fila. É uma Então, são violência atrás da números, outra. Uma né? violência atrás da É outra. um Aí no momento que a gente velório. percebe que as É, pessoas são tidas como números, né? Sim, Essa é uma fala de um funcionário da Vale que eu sim. ouvi. Lá dentro a gente era tido como números. É um cenário de guerra porque as pessoas querem passar uma por cima da outra. Tem competição, Uhum. tem disputa, tem lutas pelo poder dentro pressão da também. empresa, Pressão, pressão, muita pressão da muita pressão empresa, no né? Por trabalho, produção. por produção e, ao mesmo tempo, por segurança, É. que a gente sabe que os acidentes de trabalho sempre tem um aspecto psicológico, sempre tem um aspecto de uma tentativa ou uma representação de que algo não vai bem ali naquele ambiente de trabalho e o Sim. acidente vem em função decorrência disso, em decorrência disso, disso. né? Então, a gente estava falando de outro assunto e eu entrei com esse. Mas é tudo muito É tudo muito interligado. interligado. Foi uma dificuldade mesmo para propor essa conversa por isso. A gente sabe que Aham. é Outra coisa que ela falou muito também, que eu atravessado. fui lembrando, vários familiares de vítimas ou pessoas de Brumadinho mudaram de Brumadinho por não Sim. aguentar ficar lá. Uhum. Eu mesma, no início, eu queria mudar, depois eu pensei assim, mas como que eu vou mudar? Minha vida tá toda aqui, vai piorar mais eu ter que recomeçar, porque eu sou funcionária pública, minha família, a maior parte tá lá. Meus Sim. pais também pensam em mudar, falaram em mudar, depois desistiram, agora meu pai falou de novo. Só que eu não sei se eu vou mais devido a essas outras questões. Você Igual, agora né? está envolvida em um outro. Não,
sou funcionária Aspecto. pública efetiva, tenho É. 16 anos. E Aí, né, para eu mudar também, eu falo, meu primo e meu irmão, eles estão enterrados lá. Sim. Então, E acaba o que eu trabalho da Vabrum também, né? também Acabou tem a se questão da tornando... Vabrum, só que a Vabrum, assim, né? Você não Hoje eu estou na precisaria... diretoria e amanhã eu posso não estar. Mas eu, Uhum. enquanto funcionária pública, uma decisão maior que eu tenho que tomar se eu tiver que sair. E essa Sim. decisão por mudar também, a gente pode entender que tudo bem, muda de cidade, mas o problema, o dano psíquico vai junto para É. onde essas pessoas É. forem. Então, assim, não há uma Não tem como garantia. fugir Não tem disso, como né? Tem que fugir. lidar de uma outra maneira Uma com outra essa questão. maneira, saídas possíveis para lidar com isso, É. né? É uma forma que eu achei, assim, de desistir de mudar, quando eu queria muito, que eu já tava quase ficando doida, que eu não tava Uhum. aguentando ficar em Brumadinho, mas ao mesmo tempo eu não sabia o que eu fazia. Eu Sim. comecei a sair de lá nos finais de semana. Então, isso já deu uma aliviada e eu Sim. desisti de mudar. Então, Tem que se quando... afastar um É, pouco, sim. Aí, né? quando tá muito essa vontade, eu faço isso. Aí eu saio Sim. mais de lá. E igual, né, a Maria Angélica, ela mudou, né, com as meninas. Então eu falo, antes a gente se via quase toda semana e Sim. hoje se vê muito menos. Então isso também foi um impacto nas famílias. É. Teve outras pessoas que largaram o emprego porque mudou de cidade. Aconteceu isso com familiar. É o que ela falou, do impacto também na vida. Sim. Né? O meu pai, ele tinha uma empresa mais de 40 anos. Quando aconteceu o rompimento, pouco tempo depois, ele fechou Uhum. e vendeu para o meu tio. Meu tio é sobrevivente, estava de férias na semana. E para o Sim. meu primo, que é o irmão do Marlon, que foi vítima. Então, assim, meu pai, quando ele pensou em fechar a empresa, foi porque ele não aguentava devido à falta do meu irmão, porque de Sim. onde era a empresa, ele via a escola das meninas e o Sandro sempre passava lá antes ou depois. Uhum. E meu pai também levou ele para fazer um curso de portão eletrônico, de motor, Uhum. de portão. Aí meu pai fazia o portão, que ele tinha uma serralheria. Ah, tá. Ele fazia o portão e o Sandro colocava o motor e dava manutenção. Então, assim, Não meu dá para... pai, Não não foi conseguiu possível. continuar, Uhum. Aí veio a pandemia, ele Uhum. pensou em abrir uma outra coisa, então quer dizer, agora esse ano que ele conseguiu abrir uma outra empresa que também está na área de ferragens e aço, Uhum. mas não é uma serralheria, que ele trabalhou mais de 40 anos, que ele saiu da Sim. Ferteco. Então, olha como que a mineração tá ligada, né, na vida de A quem mora em Ferteco que Brumadinho. foi A Ferteco que foi comprada pela Vale. A vila da Uhum. Ferteco ficava ali aonde era a barragem, embaixo da barragem. E eu ia muito lá quando eu era criança, porque eu tinha tios que trabalhavam lá e moravam lá. Sim. Então, vários períodos da minha infância, eu ia para Ferteco, passava férias. Tinha amigos também de escola que a gente ia, fazia trabalho, brincava. E E essa vila não mudou existe tudo. mais. Não existe mais, porque com o rompimento, é igual o Carlos Drummond falou, da serra que ele viu desaparecer, lá a gente viu uma barragem romper e sumir um administrativo, uma oficina Sim. mecânica, um laboratório e partes da comunidade que também foi atingida pela lama, o refeitório, pousadas. o Sandro mesmo, né? Ele só foi atingido porque ele desceu para almoçar, ele trabalhava acima da barragem. Sim. Então, assim, e o que às vezes revolta a gente mais ainda é, diante de todo o risco que foi apresentado pela barragem, porque ela deu sinais, ela deslocou não sei Sim. quantos campos de futebol dias antes, houve a compra, né, do laudo de estabilidade da barragem e a venda, ou seja, eles sabiam que a barragem estava com problemas e não fez nada para tirar eles dali. Nem o refeitório, nem a oficina, nem a área administrativa, eles não fizeram, inventasse qualquer desculpa. Então, assim, é o prevenir o que deveria ter sido do feito, que parece, remediar. E isso a gente está sentindo na pele. E Muita é coisa interessante que... pensar também, desculpa,
como que muitos funcionários que sobreviveram ficam com um sentimento de culpa e de Sim. traição ao mesmo tempo pela empresa, Tanto esses porque que estavam no local e conseguiram fugir fugir. da lama, e como é o caso que você falou, né? O tal de férias, que era o seu Sim, tio, os né? que não Outros que, estavam lá no dia, eles sim, e que se ficam sentem também. paralisados por essa situação, né? Uhum. Poxa, eu troquei a folga com um É, colega e eu não estava lá. Podia ter acontecido comigo e não é. aconteceu, né? Poxa, eu trabalhei exatamente no vazamento que estava acontecendo na barragem alguns dias antes, Sim. mas no dia eu não estava lá e eu sobrevivi. E, ao mesmo tempo, o sentimento de traição em relação à empresa, que não revelava exatamente o que estava acontecendo lá, colocando em risco diário a vida de todos que estavam lá, Sim, né? sim. Gente, eu queria falar um pouco essa questão do. A gente está falando desse luto coletivo, né? A gente entrou aqui para nesse assunto aqui, que eu te pergunto dessa parte, seu envolvimento, tanto pessoal quanto pela Avabrum. Agora, esse luto coletivo, ele é muito potencializado, tudo é muito superlativo, né? Nesse Uhum. evento. Uhum. E esse luto também que não termina. Então, Ana, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente isso que você já pontuou lá na frente, um pouco aqui ao meio, que é Uhum. quais são as características também dessa forma de como as pessoas vêm vivenciando Como esse elas luto, vêm as vivenciando, né? narrativas que chegam para Uhum. você no Uhum. consultório. Uhum. Então, a gente tem falas bem impactantes dos parentes de vítimas, né? Por exemplo, uma mãe que acompanhava o pai e o filho que trabalhavam na Vale, pai do Ramon, Uhum. né? A mãe acompanhava o pai e o filho saindo para trabalhar. E lavava os uniformes, fazia a Uhum. comida, preparava tudo para eles saírem, e na realidade eles poucos se encontravam, porque um saía, o outro chegava. Um saía e o outro chegava. Não é o Ramon, não é o O Ra- Gêner. Porque o Gêner, Ramon, o irmão dele é, que o trabalhava. irmão que E tem trabalhava. É O outro. seu Antônio É. e o filho. E o filho, eu confundi Uhum. aqui. Mas então, Eles eram a mãe irmãos, fala, eram pai irmãos, e filho que pai e filho trabalhavam que na trabalhavam, Vale. e a O mãe que. filho morreu e o pai não morreu, Ah, ok. né? Que acho que ele estava em processo de aposentadoria, inclusive, já O Uhum, estava se Antônio. desligando da empresa. E uhum, a mãe fala: eu entreguei meu filho pronto para trabalhar e recebi ele no caixão. Né? uhum, Então, é esse tipo de situação que a gente se deparou para trabalhar com esses familiares. Né? sim. Então, durante muito tempo, a gente percebe uma paralisação nessas falas e nesses momentos. Né? Uma dificuldade de sair desse sofrimento e de sair Uhum, dessa reivindicação por um esclarecimento, por uma assistência e, sim. ao mesmo tempo, tendo que administrar todo o processo de pensão, indenização, o que fazer com esse dinheiro, em que investir, uma pressão muito grande para dar andamento à vida. É. Então, era muito dúbio, porque eles precisavam dar andamento à vida. Uhum, Pessoas, por exemplo, as viúvas são um grande exemplo de como esse processo é difícil e é particular. Algumas viúvas, depois de um tempo passado, né, começaram novos relacionamentos. E como que foi sim. difícil para elas conviver com isso, É. pelo julgamento que as pessoas Eu ia te perguntar faziam. sobre isso, sobre esse tudo muito exposto, né? Muito Então, muito exposto. Aham, julgamento cada sobre. detalhe da vida dessas pessoas sendo Sim. acompanhada. Então, se ela Uhum, decide construir uma casa, nossa, olha. Então, se ela é. decide por um novo relacionamento,
como pode? Ela já mal recebeu a indenização e já está com outra pessoa, né? Então, como que eu percebo que as viúvas sofreram uma estigmatização, Sim. né, em relação a essa perda. É claro que todos sofreram com isso, mas me chamou muita atenção para pensar também perspectivas de trabalho e atendimento às mulheres no município, né? Porque existe uma cultura machista envolvida na cidade em função de um trabalho que é mais masculino, né? Tá. E as mulheres ficando num lugar um pouco secundário, né, no cenário. Sim. Né? E como que elas tiveram que, de repente, se haver com a administração dessa Tomar esse perda lugar de de protagonista agora. protagonista da sua família, da sua Sim. vida e de todos os trâmites que elas se viram às voltas a partir dessa perda, né? Sim. Então, é mais ou menos nesse cenário que a gente atuou, né? Sim. E como que é importante, né, a gente pensar no para além dessa paralisação inicial, desse assolamento psíquico que as pessoas ficaram, né, tendo que se amparar com medicamentos. Muitos não queriam ir aos atendimentos, né, manifestavam até uma certa revolta por estarem sendo, por ter que expor a sua dor Sim. para uma pessoa que nem conhecem, né? E muitos pela primeira vez na vida tendo que receber essa assistência. Então, são muitas E delicadezas. parte dessa assistência foi ofertada pela Vale. Sim. Né? Isso, acho que tinha isso também. Esses profissionais Sim. mobilizados pela empresa. Pela empresa para fazer esse acolhimento. Que é complica outra contradição. Complica um pouco mais. É outro complicador no processo, né? Porque que agora ela está oferecendo esse acolhimento? Sim. Mas por que ela não pensou nas consequências? E falando dessa questão né? do minério dependência também, não sei se encaixa aí, você me corrija, mas como falar mal dessa empresa que traz o desenvolvimento, que sustenta e que agora eu dependo mais ainda dela, porque agora eu não tenho mais meu marido, meu pai, seja lá quem for, que era o funcionário ali, né, que recebia. É muito complicado, né? Como que é... É um grande conflito. Um grande conflito ali em relação. O que eu penso a respeito dessa. Acho que tinha até um certo medo das pessoas, né? De colocarem essa revolta ali nesse momento, porque dependia financeiramente. E ao mesmo tempo, até se puder falar um pouquinho sobre isso, porque eu imagino que até receber essa indenização seja um conflito, né? Muito grande, né? Eu escutei uma vez uma mãe falando, disse, colocaram um preço no meu filho. Né? E é um preço muito alto, porque não foi assim colocar um valor, né? Um valor financeiro, né? Quanto vale a vida, né? Que foi uma das coisas que mais me impactou quando eu cheguei para fazer os primeiros atendimentos lá no dia 5 de fevereiro na cidade, um muro pichado, né? Quanto vale a vida, né? Então é interessante mesmo como que é difícil lidar com esses processos indenizatórios, porque também tem um preço psíquico envolvido, de ter que remexer com toda essa história e ter que provar para a empresa que ela é passível de indenização. Ao ponto que, a meu ver, toda a população deveria ser indenizada sem nem ser perguntada o porquê, sem nem ser perguntada se foi prejudicada e se sofreu danos psíquicos ou não. A gente sabe que isso também toda trouxe a população consequências foi atingida. Para a comunidade, para a cidade, né, Alexandre? Esse fato de todo mundo receber algum valor, acho que comprometeu, não é? Os serviços a serem prestados. Toda a vida econômica, né, da cidade foi completamente alterada, não é isso? Foi, negou para uns, concedeu para outros. Então, assim, criou também, às vezes, uma divisão
entre as famílias, sim. entre as comunidades, porque às vezes aquele dano à saúde mental mesmo, que é os 100 mil, que todo mundo fala. Às vezes pagava para uma pessoa da casa, mas não pagava para outra. Às vezes os laudos eram mais ou menos parecidos, pagava para uns e não pagava para outros. E Sim. quando ela falou também a questão das viúvas, desde o início, as viúvas eram chamadas de viúvas da Vale. Não eram viúvas da Vale, elas não eram Não. casadas com a É. Vale, né? Elas tinham os esposos. Sim. Então, assim, isso foi outro estigma também que elas sofreram nesse Sim. sentido. E teve família, né, que quando elas começaram o relacionamento, teve família que aceitou, teve família que não, teve, né, viúva que continuou próxima da família da vítima, teve viúva que afastou. Houve um Então, foi mais uma afastamento. divisão também. Uhum. Teve caso, assim, que a mãe da vítima viu que a viúva afastou e, de repente, ela encontrou com a viúva no elevador grávida. Uhum. Que ela fala, sabe? Então, assim, além de ter perdido o filho, perdeu também a neta, porque tinha uma neta, aí afastou. Então, são vários impactos também. Muitos. E perdas, né? E perdas, psíquicas Perdas de todas sentidas, as ordens, né? De Porque todas as perdeu ali ordens. para a lama, mas perdeu também, às vezes, parte da família, perdeu e sonhos, perdeu projetos. Perdeu... Sim, a vida, né? futuro. Teve viúva que não tinha filho, não vai poder ter mais com quem ela escolheu para casar naquele momento. Sim. Então, são vários impactos. Viúvas que ficaram com crianças, bem como viúvos também, Sim. que tiveram, né, que tornar pai e mãe, e elas também, né, mãe e pai, de um momento para o outro, e Quase sem nenhum que apoio, esses porque antes quase não tinha perdem um o direito ao apoio. luto, né? Porque tem que continuar ali, porque tem uma criança, ou tem Aham, alguns... Aí é inventar, e todos os trâmites também, né? Do sepultamento, Sim. pós-sepultamento. Então, isso sem ajuda nenhuma da empresa. Então, além de toda a dor, de toda a falta, de todo o trauma, ainda tiveram que se virar sozinhos ou sozinhas. E a empresa começou a entrar em contato depois. Aí os familiares já estavam revoltados, muitos começaram a desligar. Na hora que falava que era da Vale, desligava. Sim. Embora outros aceitavam a ajuda. Vai da história de cada um, com a própria empresa, com o trabalho, né? E no nível de implicação com o que aconteceu também, né? Agora, você estava falando dessa questão da circulação do dinheiro na cidade após o rompimento, por causa do auxílio emergencial inicial e depois, quando começaram a sair as indenizações, né? Então, a gente percebe que veio uma onda consumista na cidade. Né? E essa onda consumista vindo como também uma certa negação do luto, né? Passa por cima do luto porque vai consumir, porque vai administrar esse dinheiro, mas a gente sabe que isso a longo prazo vai retornar de alguma forma. Às vezes tem uma forma, parece que de cobrir, tamponar essa angústia, né? Vamos encher esse vazio esse aqui. Vazio que ficou com isso, né? Mas não enche, né, Ana? Não enche, nunca, não é suficiente. Não é. Né? Que pode causar mais problemas, né? Outros... Igual causou. A gente tem familiar que, isso eles contam, que recebeu a indenização, gastou, ou então pessoas próximas aproveitou da situação, pegando emprestado ou pedindo, e hoje estão sem nada. Então, e hoje eles veem que se fosse em outro momento, eles não teriam feito isso e se arrependem. Ou seja, também a pessoa estava com o psicológico abalado, tendo que resolver todas essas questões, às vezes valores que ela nunca tinha visto na vida. E tem gente que esperou, teve gente que não, fez no calor da emoção. Então, são vários impactos também. Irmão que às vezes recebeu, foi lá e gastou tudo. Os conflitos familiares se acirraram, né? Pelas diferenças de avaliação do que fazer com esse dinheiro, do que representa esse dinheiro. Não teve um preparo para isso, né? Um cuidado nesse sentido, né? Mas, gente, eu queria, Alessandra, que você falasse, só deixasse mais claro para a gente, então, assim, a atuação da Vabrum, que a gente já falou um pouco, né? Mas que é relativa a esse cuidado
pessoal, o cuidado familiar, cuidado mais individualizado, vamos falar assim, mas também no âmbito político. Então, vocês participam de que forma, assim, desses encontros relativos à reparação dos danos, ou não conseguem participar, porque isso parece que foi vedado um pouco mesmo, né, o acesso, né, das famílias a isso, a esse processo? Como que hoje vocês consideram a comunidade, as pessoas representadas pelo poder público, pela Assembleia Legislativa, pelas nossas organizações, as instâncias públicas, né? Como o Ministério Público, Defensoria Pública. A entidade que foi escolhida para fazer a conversa com as pessoas atingidas pelo Ministério Público de Minas, lá em Brumadinho, foi a AEDAS, que é a assessoria técnica, que foi contratada para isso. A AEDAS é o que é a AEDAS? Uma entidade que presta, né, assessoria técnica para o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, responsável por ouvir os atingidos e levar para eles. Só que a gente até fala, as reuniões estavam sendo muito cansativas, não estavam tendo resoluções, o que às vezes causava mais um impacto, tanto no familiar quanto na comunidade, e desde o primeiro momento, o familiar ele nunca foi olhado de um jeito diferente. É como eu falei, ele foi colocado ali como da comunidade, só que nós temos familiares no Brasil e fora do Brasil. Sim. Então, como que um familiar pode ser tratado igual um outro atingido? Sim. Os impactos são diferentes. Além da perda do familiar, que vai ser para o resto da vida, não tem reparação para isso. Não tem. Porque não traz a vida de volta. Nós temos os moradores de Brumadinho que são familiares, que continuam lá ou que mudaram. Temos os familiares que quase nunca tinham ouvido falar em Brumadinho. Sabia que o familiar trabalhava lá e tinha pouca notícia, que de repente, a todo momento que fala em Brumadinho, já lembra do familiar que morreu lá. Sim. Bem como familiares que estão em outro estado. Familiares que estão no exterior. E eu falo, e o familiar, ele carrega a dor, como ela falou, né? Onde ele estiver. E é diferente de um atingido que mora na comunidade, de um atingido que teve ali o rio afetado. Sim. É importante? Mas tem as diferenças. Tem que ser ouvidos nas Sim, diferenças. Isso não foi. Tanto é que o familiar, no início, quem recebia o emergencial era só o familiar morador de Brumadinho. E teve um certo momento que um familiar passou a receber integral, porque participava de uns programas que estavam, né, contemplados no acordo entre Vale, governo e Defensoria Pública e Ministério Público. E os familiares que começaram a receber 50%. De Brumadinho. Então, quer dizer, o impacto do familiar é mais ou menos o mesmo, porque foi a perda da vítima e por morar lá. Por que eles começaram a receber um integral e o outro 50%? E Brumadinho também. Os critérios não são claros. Não são claros. E outra coisa que aconteceu, Brumadinho tem bairros que recebem integral e tem bairros que recebem 50%. É o que eu falo, um morador de Brumadinho, onde aconteceu o rompimento da barragem, onde estão a maioria das vítimas, a maioria dos familiares, a maioria dos impactos, ele ganha igual quem mora em outras cidades. Sim. E nessas cidades, claro que teve pessoas também que foram mais afetadas e menos afetadas. Até a questão então, assim, do rio, questão não teve aquela conversa esclarecedora. Lavouras, né? Eles ouviram as pessoas atingidas, levaram para lá e decidiram. Igual quem pediu a inclusão dos familiares, independente de onde morava, e que recebesse 100%, foi a Avabrum. Sim. A Avabrum que pediu, ou seja, sempre assim, a gente tendo que pedir para eles, que a gente já falou,
com eles. Até assim, a gente tem, né, reuniões com o comitê para o Brumadinho, sempre que a gente pede alguma coisa ou que a gente leva alguma coisa dos familiares, eles sempre estão dispostos a ouvir. Tem hora que resolve, tem Sim. hora que não. Mas isso tinha que ter sido antes. E outra coisa que a gente fala, eles são os técnicos da área. E nós somos, né, pessoas que estamos aprendendo agora. Tentando então, entender o que, até a dimensão disso, a de demanda tudo, e como agir. Sim, então é importante, às vezes, também eles trazerem para nós. Olha, Sim. por que vocês não fazem isso? Talvez é bom. Tá. Não é As impor para a propostas. gente, mas trazer propostas que a gente possa escolher. Sim. Igual o E governo... não tem nenhum tipo de movimento nesse sentido. Não, tem da gente, né? E até Não, de eles, lá, sim, o e de teve vocês, a também essa iniciativa de questão vocês. da assessoria técnica. Mas, Uhum. no primeiro momento, o familiar, ele foi inserido como comunidade. Sim. Deixando de fora os que não moravam nas Uhum. regiões atingidas e que também tiveram e têm impactos, Uhum. sendo que eles podiam ter pensado, né? Mais... de uma forma mais No humana, particular, né? no Por particular. isso é que é interessante pensar nessas dimensões coletivas e gerais, mas também no particular de Sim. cada caso, né? Sim. Para tomar as decisões, para encaminhar de uma forma mais justa e mais correta as questões que surgem dos familiares e da população da cidade, Sim. né? E A agora- divisão, só para finalizar, a divisão do acordo mesmo. Como que manda dinheiro para o estado de Minas Gerais todo, Sim. sem antes resolver o problema de Brumadinho, que foi o mais impactado? Isso também a gente já cobrou. E Brumadinho teve autoextermínio, tentativa de autoextermínio, Sim. violência doméstica que aumentou muito, uso de álcool e Alcoolismo, uso de droga. drogas, né? Então, assim, tinha que resolver primeiro, sem querer ser egoísta, né? Não, Mas claro. pensando onde está o maior impacto. Então, vamos resolver primeiro lá. Ou Mas isso foi uma coisa que a publicizar gente isso falou. melhor, né? Porque outros municípios resolveram, é abastecimento de água, é o que foi. Deixar claro, né, esses critérios e não deixar de atender um para atender outro, né? Mas atender todos, cada um na sua demanda, no seu dano, né? Reparando de maneira justa cada dano do seu tamanho. O que eles alegam é que Minas Gerais toda foi afetada. E isso, tem pessoas também de outros municípios que ficam até assim, não, meu município está recebendo um recurso, sendo que não teve impacto nenhum. Sabe, eu falo, porque igual eu acompanhei o rompimento também de Mariana, indiretamente, porque eu ia muito em Barra Longa. Então, quando aconteceu o rompimento, eu só fiquei sem ir um tempo lá. E o impacto que eu tive lá não é nem de perto o que eu tenho em Brumadinho, enquanto familiar de vítima, enquanto moradora, enquanto trabalhadora também, que é importante que o que aconteceu em Brumadinho? Muitas pessoas que eram trabalhadoras da prefeitura municipal, que teve que ajudar a resolver as questões, eram também atingidos, como familiares, como moradores, igual, né? Eu trabalho na Secretaria de Meio Ambiente. Eu não sabia se eu ajudava na secretaria ou se eu ajudava a minha família, buscava notícias dos meus familiares. Teve pessoas também que são, né, da Vabrum, familiar de vítima, que trabalham na área da saúde. Então, estavam vivendo o problema e tendo que ajudar. Escola, que também foi muito afetada, os alunos, muitos familiares de vítimas. A pessoa era familiar de vítima e tendo que ajudar. Então, assim, e mesmo acontecendo em Mariana, e com todos os problemas que a barragem de Brumadinho apresentou, a empresa não tinha um plano para tratar isso caso a barragem rompesse. Igual ela falou, a cidade foi invadida por voluntários, né, que estavam ali com boa vontade para ajudar. Mas do mesmo jeito que as pessoas do local, né, não estavam organizadas, as famílias, obviamente, não estavam organizadas, então, os profissionais também não, né? Então, até haver esse encontro aí entre os profissionais e entre, né,
profissionais com os atingidos. É É, muito complicado, demanda um sim, tempo mesmo Sim. de entender. Intervenção do E nesse meio tem conselho, muito né? Dos conselhos desencontro, né? tem. profissionais, E é o que para Isso, as tentar organizar, definições. né? e foi o que a Muito falta de complicado. transparência da empresa também causou. Eu acho que o que você está Porque falando, como né, ninguém Alexandra, sabia que a barragem ia romper, que tinha risco, e até onde também a lama poderia ir, no início todo mundo achou que ia até na sede a lama. Aí ficou todo mundo doido, foi um foi caos longe. total. É. Então é importante também que as empresas de mineração, elas conversem com a comunidade, conversem com seus trabalhadores e sejam transparentes. E liderem esse processo também, né? Também, Já que caso tem o aconteça, domínio né? de, Que o de ideal todo o contexto. e o ideal é que não aconteça. que não Tanto é que aconteça. até precificar da Isso. vida ela já tinha Sim. feito, e embora aconteceu o rompimento, igual o familiar fala, ela ainda rateou na hora de pagar a indenização, porque ela não pagou o que ela tinha previsto Sim. na pesquisa dela. E isso ainda está em discussão, né? Também. Assim, teve familiar que não aceitou e foi para a justiça, teve familiar que fez o acordo, porque já não queria ouvir falar mais, encerrar um ciclo, mas é coisa que pode depois ser rediscutida. Tá. Porque foi no momento que os familiares estavam totalmente abalados. Sim. E igual tá tendo a repactuação de Mariana, por que não também olhar questões dos familiares novamente? E a Vabrum também, ela olha essa questão das indenizações dos familiares, dos direitos deles. Acompanha. A gente acompanha, corre atrás, igual a Vale, ela não queria pagar de jeito nenhum a multa de 40%. Que quando o empregado ele é desligado da empresa. Só que a gente falou, os nossos, eles não pediram demissão e nem saíram por conta própria, eles foram assassinados lá. Sim. Aí ela arrumou um jeito lá e agora ela tá pagando, mas até isso ela não queria pagar. Isso é um direito das famílias que ela tá tirando. Tem também uma divergência em um cálculo que teve famílias que no início assinou o acordo com a Vale e os advogados ou a própria família não viu que estava recebendo a menos. Aí quando um familiar que é economista descobriu que o cálculo poderia estar diferente do que a Vale fez, que nós começamos a correr atrás. Aí a Vale também, no início, ela não queria abrir mão, ainda está em análise, para essas famílias que já tinham feito o acordo, só para as que não tinham feito. Aí é outra coisa também que a gente, né, reúne, tenta resolver a questão do uniforme. A gente pediu a troca da cor do uniforme verde, porque eles tinham orgulho, gostavam, né, de vestir aquele uniforme. Toda vez que a gente vê um outro funcionário, por mais que ele não tenha nada a ver com rompimento, a gente, né, lembra dos nossos ou já cria... Associa diretamente. Uma certa resistência, mesmo eles não tendo culpa. Hoje, qual é a atividade da mineradora? O que está acontecendo nesse momento? Ela está retirando os rejeitos e ajudando nas buscas. Na área de feijão. Na verdade, ela está e fazendo a obra, né? Ela continua, de certa forma, tendo lucros com esse material que veio dos rejeitos da barragem que rompeu. Não, mas ela não está vendendo, não. Ela não pode comercializar por 10 anos. Isso é outra coisa que depois nós vamos ter que fiscalizar. Porque pela Vabrum não venderia nunca, porque é um minério que tem o sangue dos nossos. Ainda vai ficar, por mais que a busca é criteriosa, que acha unha, acha cabelo, acha, né, um pedaço de pé, acha uma botina, ela seja criteriosa, querendo ou não, vai ficar muita coisa deles ainda. E existe esse imaginário na cidade, né, que é isso. Tá reminerando, não tá reminerando, o que vai fazer com isso? Tá tendo lucro, vai ter lucro futuro, vai continuar a mesma coisa, né? O imaginário das pessoas fica circulando em torno disso, né?
e alastra por muito tempo ainda Muito em, tempo. em busca dessas respostas, Sim. né? Eu acho interessante pensar, voltando um pouquinho na questão do acordo e do Rodoanel, que estudos feitos pelas universidades indicam que os prejuízos do Rodoanel para a região de Brumadinho vão ser muito maiores do que os benefícios, né? Porque vai criar em torno desse Rodoanel bolsões de pobreza, né? E que não vão beneficiar a cidade, além de destruir a fauna e flora da região. Então, são muitos os impactos Tirar famílias, e né? tirar famílias dos seus lugares, né? Então, eu fico pensando assim, que é uma dívida que a empresa fica tendo que arcar com ela e achando que vai conseguir, mas que nunca vai ser paga no seu E tem que ter essa cerne, né? atenção para que não seja uma outra violência, né? Para que, que Aham. ao invés de haver a reparação, que não haja uma outra Mais mais violência. violência, Uhum. mais invasão, né? Sim. Então, Alexandre, então a Vabrum tem um objetivo, então, de atuar de uma maneira política e nesse aspecto um pouco mais amplo, para que não aconteça de novo, para que haja mais fiscalização, mais regulamentação da atividade mineradora. Vocês têm isso em pauta também, Sim, que é a não repetição. para não repetição. Para não repetir. Então, né, tem a Lei Mar de Lamas Nunca Mais, que foi aprovada Sim. somente depois que aconteceu em Brumadinho, e ela já existia depois que aconteceu em Mariana. Teve, né, igual você perguntou, porque é tanta coisa que às vezes a gente esquece até de responder. Sobre a questão, né, da Assembleia Legislativa, os Sim. deputados, foi fundamental a CPI que eles instalaram no início, porque ela deu base para as investigações, essa pressão que eles fizeram. Tem também, né, teve também a CPI dos deputados federais, que provou, né, a culpa tanto da Vale quanto da Tuvisud. E a gente precisa deles, porque eles estão lá como representantes do povo. Sim. Então, e embora, né, a gente acredita que mudou um pouco e tem a mudar, porque eles viram de perto e vêm, né, porque muitos ainda vão lá, muitos ainda nos dão apoio. Sim. Vê muito, assim, o impacto que foi, tanto E na você vê vida do a familiar, importância quanto de moradores local, também da comunidade. mais uma importância da associação para cobrar, né? E a gente Esses cobra mesmo. representantes para que eles cobram, isso é fundamental. E a gente né? fala, nós não vamos mudar de lado. Não vamos. Porque tem Isso. muita gente que infelizmente muda. É. Né? A Vale, ela tenta comprar todo mundo, ela tenta pressionar. Vários parceiros que já aproximaram da Vabrum, ela já chegou querendo saber. Então, assim, a luta é muito grande. E, infelizmente, ela é a empresa. Embora ela venha com esse discurso de reparação, a reparação traz muitos impactos, como eu falei aqui. Hoje, eu costumo falar que parece que a mina está dentro de Brumadinho. Antes, ela era no Córrego do Feijão. E hoje, a gente vê caminhonete toda hora de empresa, vê ônibus, vê funcionários com vários uniformes. Eu até estava falando do uniforme, a gente pediu, né, a mudança, aí trocou em Feijão, em Jangada. Mesmo assim, o funcionário, ele tinha, né, o poder de escolher se ele queria ou não usar, mas a gente está lutando para que seja ampliada essa mudança da cor, porque tem familiar em todos os locais. Então, tem familiar que trabalha em Belo Horizonte, próximo do prédio da Concórdia lá, que ele vê os funcionários da Vale com uniforme. Então, assim, a gente pede que troque, igual o ônibus. A gente pediu a mudança do ônibus, aí isso foi aceito. Mas primeiro a gente ouviu que era impossível mudar a cor.
mesmo as crianças, né, achando que o familiar estava lá dentro, os pais vendo, né, lembrando. Aí a gente falou que impossível era trazer os nossos de volta. Isso é impossível. O resto, nada é impossível. Tem também outra discussão. Tudo que é possível tem que ser feito desde do pequeno ponto, do pontual, que seja uma cor de alguma lembrança, até esse aspecto maior, que é para o futuro, como você falou, né? Sim, e outra coisa também que a Vabrum tá na luta é pelo dano-morte, que é o dano que a vítima sofreu enquanto morreu, sabe? É o sofrimento da vítima. A Vale fala que eles não sofreram, que eles tiveram morte instantânea, mas a gente sabe que não. Eles correram, eles ouviram o barulho, né? A lama entra no corpo, né? deles. Eles vão sofrendo esse impacto da lama tomando Foi encontrada o corpo, lama na né? bexiga, né? Sim. Vi no livro da Daniela Arbex também falando que a lama invadiu, chega a entrar pela uretra, canal da uretra. Sim, é inimaginável essa violência encontrada. E a Vale no corpo fala mesmo, que eles não sofreram. Então, assim, aí foi ganho, né, para os funcionários da Vale, peles foram arrancadas, só que a Vale recorreu. E dos terceirizados, a princípio, perdeu. Aí vamos ver quais as providências que os representantes dos terceirizados vão tomar. Mas a gente sempre está acompanhando. E eles sofreram, sim. Eu não sei se vocês chegaram a ver, teve uma imagem que passou aproximada na televisão, que aparece um tanto correndo da lama, a hora que a barragem estava um tanto correndo. A caminhonete que ficou rodando. E a Vabrum também, ela representa os sobreviventes. Também, além dos familiares das vítimas, a gente tem sobreviventes que são associados. E alguns ficaram com medo de associar, isso que ela falou, né? O medo de perder o emprego. Tem muitos que ainda trabalham na área, até por honra aos amigos que se foram. E eles também tiveram problemas psicológicos. O sofrimento foi muito grande dos sobreviventes, né? E muito prejudicados na sua capacidade de trabalho mesmo, e trazendo um sentimento de menos-valia muito grande, né? Interessante que sobreviver, né, teve um peso muito grande para eles. Chega a ser relativizado, né, essa questão da sobrevivência. Sim. Eu vi um relato de um falando, né, que talvez tivesse sido melhor se eu tivesse morrido, minha família estaria mais amparada, chega a falar assim. Então é muito complexo, né? Ana, fala pra gente então um pouco sobre sonhos, pra gente ir fechando. Sobre os sonhos, eu queria que você falasse um pouco de que você ouviu lá naquele 2019, como são esses sonhos agora, tanto sonhos mesmo, dormindo, quanto os projetos dessas pessoas para uma continuidade, né? Como você tinha falado, assim, para sair desse luto e projetar alguma possibilidade de continuar. É interessante que os pacientes levavam muitos relatos de sonho com a lama invadindo as suas casas, invadindo a sua família, eles correndo da lama, né? Muitos sonhos com esse cenário, né? Interessante também como que as crianças representavam isso através de desenhos da lama, né? E também muitas representações a respeito de morte, né? De enterros, de cruzes representando a morte, né? Então, os pesadelos estiveram muito presentes nesse primeiro momento dos atendimentos, e é interessante falar em sonhos atualmente, né? Porque o trabalho, então, psicológico, psíquico, importante de ser feito é exatamente nesse sentido, de tirar os sujeitos da paralisação e fazê-los pensar em projetos de vida, em projetos para o futuro, em projetos para a família, né? É muito difícil, porque esses sonhos, eles são sempre atravessados por cada momento em que há
ou um acordo com o Estado, um acordo da Sim. empresa com o Estado, ou um processo indenizatório. Atualmente, a Vale reabriu os processos de indenização, então as pessoas têm que voltar lá no passado, resgatar documentos, resgatar relatórios psicológicos e reviver um pouco isso. Sim. Então, ainda estamos num momento longe de ver esse final de trabalho com esses parentes e a população em geral de Brumadinho. Mas eu acho importante ressaltar que existem muitos projetos, as universidades Ai, que ótimo. participam desse momento. Já haviam projetos das universidades antes do rompimento e depois muitas propostas de pensar projetos que levem a população a pensar para além da mineração. Empreendedorismo, sustentabilidade, formas de sobrevivência que não dependam da mineração. Então, tem vários projetos interessantes sendo feitos com os alunos dos cursos da PUC Minas, por exemplo, pensando em empresas sociais que podem ser montadas no município, com essa perspectiva, então, de haver uma maior independência dessa minério dependência, desse funcionamento, desses danos que Deslocar foram um pouco causados. disso e abrir outras Outras possibilidades. possibilidades. É um dos meus desejos desenvolver projetos desse tipo, né? E principalmente pensando em pesquisar um pouco mais sobre as políticas públicas para mulheres em Brumadinho. Ai, fantástico. Eu acho que a gente podia fazer, daria outros programas. Acho que a gente podia fazer assim, onde a gente te encontra nas redes. Eu sei que você está vinculada à PUC também nesse projeto de pesquisa, Sim, né, eu de participo de atuação. um núcleo de pesquisa em ética e gestão social da PUC Minas, o Departamento de Administração, e lá são feitas várias pesquisas e encontros e propostas, né, de pensar esses novos caminhos possíveis para a minério-dependência. Eu tenho as minhas redes sociais Quem quiser te acompanhar aí nessa caminhada, te acha onde? pessoais, Facebook, Instagram, Tá. Ana Lulana, Ana Luísa Lana, Ai, que né? Quem ótimo. quiser fazer contato ou saber mais um pouco, eu fiz várias publicações ao longo desse trabalho, inclusive fazendo um paralelo com os impactos da Covid na população de Brumadinho, como que a Covid reedita, né? Os lutos pela Covid reeditam o luto pelo rompimento da barragem, né? Então, eu tenho algum material lá, algumas reflexões a esse respeito e continuo pesquisando e trabalhando nessa perspectiva. Ai, que ótimo. Muito bom, obrigada. Alexandra, onde a gente te encontra também? O pessoal pode participar, apoiar a Vabrum, esse trabalho e saber um pouco mais. Tem o site, né, da Vabrum. Tem também as redes sociais, que é a Vabrum Oficial, tanto o Instagram quanto o Facebook. E tem também a minha particular, que eu sempre posto alguma coisa das nossas lutas, que é o Alexandre Andrade G no Instagram. Ótimo. Ai, gente, é isso. Com certeza ficaram muitas questões. E esse espaço é para isso também. Falo que é mais para fazer perguntas do que para trazer respostas, né? Um espaço de reflexões. Então, agradeço demais a vocês. E aí, quem quiser também deixar os comentários, né? Procurar por vocês, por nós também do programa, que a gente vai seguir aí nessa conversa, né? A ideia é ter mais um outro programa sobre isso para a gente falar um pouco mais desse aspecto do acordo mesmo e como ele impacta diretamente, né, essas pessoas. Eu queria só agradecer, porque para nós que estamos envolvidos em todo esse processo, acho que a Alexandra pode falar a mesma coisa, esses momentos, né, como esse aqui de hoje, são momentos que nos ajudam também a elaborar os processos e a cuidar da gente também, né, que se envolve tanto e que também
se emociona, né? São momentos emocionantes, todos esses que a gente precisa falar ou quer falar sobre o que está acontecendo e sobre o nosso trabalho, nossa luta, né, Alessandra? Obrigada. Que bom. Precisamos falar sobre isso, né, Ana? E vocês também se cuidarem, terem esse espaço, né? Que bom que esse aqui é um desses espaços. E é mesmo, a proposta é bem essa. Então, meninas, eu comecei falando sobre uma poesia de um Andrade, né, de Carlos Drummond. E eu quero dedicar esse programa a uma querida amiga que está aqui escondidinha, que não quis aparecer com a gente, mas que ela foi trazida para perto de mim por causa dessa tragédia. E eu escrevi uma vez que num momento eu desejei nunca tê-la conhecido, ou não nesse contexto, mas a verdade é que ela é um presente para mim e que ela me ensina que muitas vezes a gente não tem controle sobre as circunstâncias da nossa vida, mas ela me ensina que viver é uma escolha. E ela vive por desaforo mesmo, assim, e vive bonito, vive colorido, e é isso, eu dedico a você, Maria Angélica. Mais uma Andrade, como a Alexandra, que está aqui, que é uma Andrade também, né? Elas perderam o irmão e a Maria Angélica, o esposo, nessa tragédia, e eu acho que é importante a gente trazer aqui, que a gente está falando é do Sandro, sabe? A gente está falando de cada uma das pessoas que vocês citaram aqui, pessoas de quem vocês estão cuidando, dos familiares que ficaram, né? E obrigada. Obrigada por cuidarem dessas pessoas e que a gente entenda que esse problema é nosso também. Né? Eu também agradeço, né, a oportunidade da gente também estar atualizando as pessoas da nossa realidade hoje, tanto tempo depois, porque para muitos acham, nossa, já se passaram mais de 4 anos, acham que é normal, só que não é. Não. Eu até trouxe aqui para vocês a revista que a Vabrum fez, obrigada, que é Brumadinho, a tragédia crime do século, que foi, né, a maior tragédia crime humanitária. O pessoal consegue ter acesso à revista? Procura Eles também podem entrar em contato com a Vabrum, que aí a gente informa, porque tem o QR Code, tem ela impressa, aí conta um pouquinho da nossa luta. E no mais é só agradecer, né? Obrigada, muito obrigada. Vocês. Obrigada. E eu vou fechar então com o Fernando Sabino, um trechinho do encontro marcado. De tudo ficaram 3 coisas. Eu fiz uma alteraçãozinha lá, pedi uma licença poética que ele fala no pronome, eu coloquei no pronome, no plural aqui, no nós. De tudo ficaram 3 coisas. A certeza de que estamos sempre começando, de que é preciso continuar, e a certeza de que seremos interrompidos antes de terminar. Fazer da interrupção um novo caminho. Acho que é sobre isso que você falou, né, Ana, agora no final. Fazer da interrupção um novo caminho, fazer da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sono uma ponte, da procura um encontro. Então, que esse desencontro, esse grande desencontro, como eu falei aqui agora da Maria Angélica, me proporcionou um grande encontro, e esse aqui com vocês também. E para cada uma dessas pessoas, desses 600 que são associados à Vabrum, dessas 19 famílias de Mariana, desses milhares de pessoas impactadas por esse evento, que hajam muitos encontros. Tem possibilidade. Tem, sempre tem. Tem possibilidade. Então, vamos escolher a vida. E juntos somos mais fortes, né? O que a gente fala. Isso. Procurando esses espaços de fala, né? Esses espaços isso precisa ser narrado. Essa história que não tem nome precisa encontrar palavras, pelo menos para bordejar, né? Pelo menos para contornar esse vazio sem nome, esse real, né, Ana? Então é isso, gente. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada a vocês. Até o próximo programa.